Literatura, Mulheres e Memórias. Queria agradecer a presença de todos, em especial da professora Daniela Palma, da Linguística Aplicada. É um prazer estar aqui dialogando. E teremos trabalhos bem interessantes. A Karine vem trazendo as putagrafias, a Mária Lívia Natália, a Daniela com a Carolina de Jesus, e eu vou trazer a questão da escrita dita feminina, problematizar essa questão. Então, para ser bem rápida, né? Uma apresentação super rápida, mas eu queria já convidar a professora Daniela para apresentar para a gente o trabalho dela. Boa tarde. Eu, antes de apresentar, eu queria, primeiro, dar um viva pela Unicamp ter aprovado a adoção das cotas étnico-raciais essa semana. Queria também parabenizar as organizadoras dessas jornadas, Mulheres em Discurso, e os organizadores também. Agradecer, né, o convite a participar desta mesa. Eu fico muito feliz, né, de tomar parte disso. E queria fazer 2 agradecimentos especiais. Um agradecimento à Mônica e o outro agradecimento à Tiara, que organizou a mesa com muito carinho e dedicação. Bom, então, deixa eu começar a contar meu tempo. O trabalho, essa apresentação que eu faço aqui é intitulada As Casas de Carolina de Jesus, Espaços Femininos de Resistência, Escrita e Memória. Isso é uma síntese de uma organização de leituras de mais longa data, de livros da Carolina de Jesus. Eu vou tomar 3 desses livros, os 2 diários, o Quarto de Despejo, de 1960, e Casa de Alvenaria, de 1961, e Diário de Bitita, né, que é um relato memorialístico, de 1982. Eu vou tomar como eixo para essa leitura uma ideia de espacialidade da marginalidade, mas não grudada exatamente à experiência de cidade, que é o mais recorrente, né? Já existe alguma recorrência em leituras, principalmente do Quarto de Despejo, por esse viés. Mas eu vou tomar essa espacialidade da casa. Nas narrativas da Carolina, eu entendo que a casa cumpre um papel central de organização das ações, das temporalidades, né, da narrativa, do ponto de vista da imaginação e da memória. Por ser uma síntese o que eu vou apresentar, então eu não vou me focar em debates teóricos de fundo, nem em análise de miudeza, né? nem nessa coisa da análise da miudeza. Então, então, já peço antecipadamente desculpas pela brevidade com que eu vou passar por algumas coisas, como também por eventuais lacunas. Mas a ideia é uma fala um pouco mais ensaística. Então, por isso que eu vou ler, porque acho que fica melhor por formato. A casa, local de representação. Muito perto disso. A casa, local de representação feminina, opera por processos de significação não estáveis. Pode oscilar como espaço atravessado pelas relações de poder colonial e permeado por ficções que permitem experiências de resistência, de sentimentos reconfortantes e de vislumbres de liberdade. Abro uma citação. A tarefa de construir um lar, de fazer de um lar uma comunidade de resistência, tem sido partilhada globalmente por mulheres negras, especialmente por mulheres negras em contextos sociais de supremacia branca. Fecha a citação de Bell Hooks. A experiência feminina da ou na casa é, muitas vezes, a experiência da maternidade, como narra Sueli Carneiro a partir das memórias de sua mãe, que usou o espaço doméstico para oferecer projeções mais libertadoras de futuro para as filhas, e, de modo similar, para Bell Hooks, que conta a maneira pela qual a construção do lar, como espaço de resistência, permitiu às mulheres de sua família, geração após geração, ampliar os horizontes de suas filhas.
O lugar de resistência criado por Carolina Maria de Jesus, a partir da maternidade, pode ser lido nas esferas de proteção que construiu para seus filhos. Os espaços que intitulam seus 2 primeiros diários publicados eram locais que se faziam na relação de ameaça e proteção às crianças. Na literatura de Carolina, as ações centrais são ligadas ao trabalho materno e os sentimentos principais, como efeitos de sentidos, relacionam-se às dificuldades da mulher pobre, com o estigma da mãe solteira, em criar os filhos em uma sociedade como a brasileira. O lar de Carolina é um lugar limitado, mas único possível de proteção às suas crianças e ao seu processo de reelaborar-se por meio da escrita. A escrita feminina, organizada em narrativas da vida familiar, perfaz-se uma das poucas formas de discursos públicos assentido às mulheres, em muitos contextos, como observa Bell Hooks. Gêneros de escrita caseiros, como diários e cartas, embora não sejam exclusivamente femininos, têm um longo histórico vinculado ao universo de mulheres letradas. A inserção do diário na esfera dos discursos públicos normalmente esteve atrelada a algum tipo de potência futura, estabilizar-se como arquivo e ou virar livro. O arquivo é a própria capacidade de significações ulteriores, comportando dentro de si, em um campo de devir, processos de reinscrições históricas para indivíduos e grupos oprimidos e silenciados. Diz Michel Perrault, abre aspas, organizar arquivos, conservá-los, guardá-los, tudo isso supõe uma certa relação consigo mesma, com sua vida, com sua memória. Pela força das coisas, é um ato pouco feminino. A perda, a destruição, a autodestruição são muito mais frequentes. Fecha a citação. Escrever e arquivar escritos são atos daqueles que estão assentados no poder. Formar arquivos de si, para quem está em posições de subalternidade, exige uma energia política muito grande, tanto no sentido prático de ter as condições materiais para o acúmulo, como espaço e estabilidade de residência, e também na capacidade de se definir psicológica e politicamente como um sujeito com um vir a ser histórico. Carolina escrevia e arquivava seus papéis no barraco em que vivia, na favela do Canindé, em São Paulo. Ela frequentemente referia-se a seus diários como livros, ou seja, destinado ao lado de fora. Há, assim, uma projeção histórica que Carolina construía sobre seus escritos. O ato de arquivar no barraco da favela, local improvável, precário e pequeno para o acúmulo de objetos, ainda mais essa materialidade do papel, conota o esforço pessoal e político de se representar e projetar a si como indivíduo histórico. A temporalidade cíclica dos diários se coaduna com as escritas subalternizadas de um modo geral. Em Quarto de Despejo, os elementos mais determinantes da marcação rítmica do tempo são as atividades domésticas, a observação das movimentações na vizinhança e o trabalho de catadora nas ruas. O cotidiano é uma ritmização da vida, que também permite quebras e formações de brechas. Segundo Josefina Ludmer, abre aspas, uma realidade ficção que torna porosas as fronteiras entre o vivido e o imaginado. Fecha a citação. Não apenas a narração do diário segue as dinâmicas da temporalidade cotidiana, o tempo da casa e do trabalho popular, mas o ato de escrever, na representação que ganha na própria escrita resultante, a realidade ficção, acontece no ritmo cheio de fraturas da vida doméstica de Carolina. Seu lugar de escrita é o lar, o seu barraco e a própria favela. Carolina escreve em meio a afazeres da casa, nas interrupções dos ciclos corporais, nas fraturas da vida na comunidade. A escrita é o elemento principal de deslocamento de Carolina na favela. Mas seu diário, isso estamos falando do Quarto de Despejo, obviamente, mas seu diário tem como mote sua pertença comunitária. A favela é o lar da escritora favelada. Mas o fato de escrever cria o movimento de não pertencimento. Enquanto ela escreve, vizinhos a ofendem. A escritora favelada vive no atrito de identidades. Abre aspas. Favela não dá escritor, dá ladrão tarado e vadio. Ouve de um passante a narradora de Casa de Alvenaria.
Em meio às contradições, a escrita permite a elaboração de sua realidade ficção identitária. Agora, abre aspas, agora falo e sou ouvida, não sou mais a negra suja da favela. Fecha citação de Casa de Alvenaria. A casa como perspectiva. Pensar a casa como perspectiva feminina em uma sociedade de desenho patriarcal é trabalhar nas diversas possibilidades, a partir de seu próprio lugar limitado, um confim, de onde se busca construir um olhar para o mundo e para si, pela fresta da porta, por debaixo de um véu, por entre arames farpados. Como Aslan, Homeland das feministas chicanas. This is my home, this is my edge, barbed wire. Citação da Glória Anzaldúa. Na tradição histórica brasileira, Roberto da Mata aponta a constante compreensão da casa como lugar do privilégio patriarcal, a casa grande. Mas observa que essas leituras sociais tendem a considerar a casa apenas como palco das dinâmicas históricas. Propõe, assim, pensar o par casa-rua como esferas discursivas que compõem leituras sociais por relações de englobamento. De modo geral, abre aspas, o discurso dominante é muito mais da rua. Vindo da rua, ele vem sempre de seus componentes legais e jurídicos, enquanto a fala dos subordinados é muito mais o idioma da casa e da família, com apelos aos limites morais da exploração social e forte conotação feminina. A escrita de Quarto de Despejo pode ser lida como uma fala enquadrada principalmente a partir da lente da casa, desenhada pela composição do tempo do cotidiano cíclico e contingente da narração. No entanto, a autora narradora é um tipo social, no emolduramento do diário de uma favelada. E, ao mesmo tempo, expõe-se ao universo íntimo e pessoal, formando uma subjetividade que é privada e pública. Algo de uma temporalidade que pode ser entendida na dinâmica íntimo-pública, tudo junto. Como diz Ludmer, que define a experiência política do cotidiano em que a rua, o Estado, a modernização, abre aspas, penetram na vida das pessoas, entram em suas casas, decidem seus destinos. Fecha aspas. Nas representações espaciais de Quarto de Despejo, há englobamentos casa-rua constantes. Ora, as casas físicas são penetradas pelos ordenamentos da rua. Ora, a casa é um modo de olhar para a rua. O trabalho de Carolina é na cidade, mas não segue inteiramente a dinâmica da rua. Não assalariado, uma rebarba do sistema. A coleta diária, cíclica, que segue as contingências. Suas andanças por São Paulo estão associadas a garantir o alimento. A cidade, na prática coletora, é fortemente lida pela relação com a fome. Tá? A equivalência, né, do par rua-casa com fome e alimento. E a forte conotação do ato de alimentar. Conotação, perdão, feminina do ato de alimentar. Fora da favela, na cidade, Carolina é um corpo, a pele negra insultada. É o corpo pobre estigmatizado. Em vários momentos do livro, há comentários sobre sua sujeira e seus trajes maltrapilhos. Seu corpo é sua casa também para os olhares de fora. O corpo da favela, um corpo barraco, tipificado. Em muitos momentos reafirma, não ligo, já estou acostumada. Em outros, mergulha na identidade favelada e a performa como estratégia de sobrevivência na cidade. Citação, quando alguém nos insulta, é só falar que é da favela. Nos deixe em paz. Percebi que nós da favela somos temidos. Fecha a citação. A favela-casa é, então, uma língua inscrita no corpo, enquadrada na leitura social, da rua. É também o próprio movimento de linguajamento cotidiano da autora narradora, compreendido aqui, na paráfrase a Mignolo, como a celebração da brecha entre a casa e a rua. A escrita, fora da gramática de Carolina, é também seu olhar para o mundo na perspectiva da casa, a língua literária que traz consigo as marcas biográficas do corpo que a escreve, o corpo da mulher negra que aprendeu a ler e escrever na escola rural de sua infância.
A escritura de quarto de despejo, a que temos contato na forma de livro, é ainda a expressão da movimentação de uma língua que foi parcialmente domada pelas dinâmicas editoriais e tradutórias. O diário-livro não é o diário-arquivo. Passou por um processo de amansamento de linguagem. Na ação de outrem, os textos foram mutilados, compilados, linearizados, submetidos a encadeamento de traduções e a transposições de suportes. Os movimentos de aproximação da língua literária da casa com a da rua se mostram também vazadas na materialidade da escritura de Carolina, o que transparece, por exemplo, na seleção de léxicos ou em algumas composições rebuscadas, pouco afeitas aos regimes caseiros mais oralizados. Da casa, Carolina escreve para a rua, deixando que essas duas esferas de linguagem penetrem mutuamente e, na mescla resultante, elabora a sua língua literária. Em Casa de Alvenaria, o relato gira em torno do processo de ascensão social da narradora a partir da publicação de seu primeiro livro. O foco é menos o cotidiano cíclico da vida familiar, doméstica e de vizinhança, e mais a esfera pública. A casa que representa a ascensão é atravessada pela discursividade da rua. Suas mudanças de endereço são acontecimentos midiáticos. A condução narrativa e a textura textual mudam na relação com o diário anterior. Os dias se sucedem na linearidade da história de ascensão e o fraseado parece muito mais domado nas feições ortográficas e sintáticas e no encadeamento lógico. A Casa de Alvenaria é a sua língua em transformação. O atravessamento da casa pela rua, no segundo diário, gera atritos e conflitos na configuração identitária da narradora. Para ler essa tensão, dentro-fora, proponho pensá-la como uma forma outsider-within, acionando aqui a obra de Patricia Collins. Na discussão sobre o papel intelectual das mulheres negras na academia norte-americana, Collins aponta a capacidade criativa e resistente dessas mulheres em usarem sua marginalidade dentro de um sistema que aparentemente ou parcialmente as assimila. A narradora de Casa de Alvenaria, na fratura da identidade da favelada que passa a ex-favelada, começa a cristalizar a compreensão de seu status outsider within, naquele novo contexto. A escritora marginal, absorvida pelos mecanismos do mercado editorial e midiático, que desperta a atenção um tanto exótica do mundo branco urbano. Mas é um espaço que ela não rejeita, apesar de entender as limitações, pois proporciona uma vida mais digna a seus filhos e algum tipo de escuta para sua voz. Em meio às contradições da nova situação, passa a odiar a própria Casa de Alvenaria, espaço ao qual não consegue dar as feições de lar. Reforma, reorganiza o sobrado e contrata uma empregada doméstica branca, sua desforra racial particular. Carolina sente o peso de se transformar em fonte potencial de favores, o limite borrado entre a casa e a rua. Vive novos sentimentos de deslocamento na Casa de Alvenaria, mas faz movimentos constantes de tentar situar-se. A cartografia das casas imaginadas. A cartografia das casas imaginadas aponta para movimentos de construção de sentidos afetivos para a espacialidade feminina na obra da autora. Bachelard desenha a casa como um corpo de imagens que carrega a capacidade de nos colocar dentro de algum sistema de pertencimento e permite controlar o senso de dispersão. Ecleia Bose toma a casa como um espaço de memória, já que lembramos de espaços, não de tempos. A casa de privilégio da memória é a casa materna, que concretamente não precisa ser a casa da mãe, sequer uma morada de infância, mas uma casa privilegiada nos emaranhados da memória, que constitui a principal representação de lugar de afetos. Diário de Bitita, relato memorialístico escrito mais ao fim da vida da autora, quando estava vivendo em um sítio em Parelheiros, é organizado em blocos históricos a partir de marcadores da vida pessoal. A rememoração da casa de sua mãe vem logo na primeira página.
seguida da do avô, seu refúgio pobre, e a da madrinha. Todos esses espaços são descritos física e afetivamente como lugares de felicidades, limitações e decepções. A casa materna de Bitita não é, assim, uma referência de lugar único e estável, mas fragmentos de algumas imagens de felicidades e espasmos de pertencimento. Ao narrar esses espaços transitórios, Carolina presentifica na escrita sentimentos positivos e negativos perdidos e os revive no processo de reelaboração literária. As casas de afeto rememorada são casas perdidas ou nunca conquistadas, que expressam um tempo que passou. Crescemos e deixamos a casa dos pais, ou a força de relações sociais, êxodo rural, desalojamentos, fraturas familiares, especulação imobiliária, guerras, imigração, etc. Por situarem-se na região da perda, ganham projeção de futuro, o que pode se dar na ideia do retorno sonhado ou de um lar a ser conquistado, uma espécie de saudade às avessas do que ainda não foi vivido. Guardar dinheiro para a casa própria, sonhar com a posse de uma moradia que não seja a casa dos patrões ou a casa de alvenaria sonhada pela narradora de Quarto de Despejo. Essa casa sonhada pode se formar na consciência desperta e também no sono. Em mais de um momento, Carolina sonha com casa e com comida, e, na sequência, o choque do mundo do sonho com o da vigília. A casa imaginada também pode ter a consistência do vivido, em pequenos lampejos de felicidade, como de poder ler a luz elétrica ou de contar a quantidade de degraus na escada do seu sobradinho palácio. Ainda na possibilidade de vislumbrar no espaço habitado breves imagens de encantamento ou de reconforto sonoro e visual. A subjetividade da narradora, ou das narradoras dos 3 livros, tomadas aqui como subjetividade interligadas, a trilha sonora está ótima, né? Ganha mais textura em aparições poéticas em meio ao cotidiano doméstico. No universo dos pobres, a mobilidade extrema impede a sedimentação do passado, diz Ecleia Bose. As formas de morar, precárias e instáveis, dissolvem os cristais que formam as crônicas individuais e familiares, configurando o que Bose chama de um dos mais cruéis exercícios da opressão econômica sobre o sujeito, a expoliação das lembranças, pois todo o movimento de Carolina é o de resistir a essa forma de opressão. O ato de registrar diários e de escrever um relato autobiográfico a permitiu dar alguma estabilidade ao seu percurso de vida e a construir para si uma morada, formada tanto por suas casas físicas quanto por um lugar literário de memória e subjetivação. É isso. Obrigada. Ligou? Vamos ver que está meio longe. Boa tarde, eu agradeço pela possibilidade de participar aqui da jornada. Sou integrante do Mulheres em Discurso, fui orientanda da professora Mônica, trabalhando com discursos feministas, da iniciação ao doutorado, e agora vou tentar um gesto diferente de leitura, direcionado a um outro corpus. Então, vou à leitura para não perder muito tempo. Essa comunicação é um desdobramento da minha tese, intitulada Vozes Mulheres Negras ou Feministas e Antirracistas graças às Iabás, defendida no IEL Unicamp, quando abordei lutas por lugares de enunciação para mulheres negras a partir dos anos 70 no Brasil, em um corpus heterogêneo que perpassou a produção teórica, literária e intervenções políticas de intelectuais ativistas e de seus coletivos.
Se no doutorado a literatura contribuiu para eu pensar os processos de subjetivação e a enunciação política, agora, seduzida pela literatura, busco aprofundar minhas reflexões em direção à materialidade do texto poético. Articulo os efeitos do político na literatura, aos processos de constituição do sujeito, em relação às redes de memória dos sentidos, ao poético da língua e às lutas pela legitimidade e circulação da palavra. Tomar discursivamente a poesia é politizá-la, sem, com isso, apagar o trabalho com a língua, na literatura, na escritura, no fazer literário. Em outras palavras, procura-se evitar encerrar o poético no político ou limitar a leitura de toda e qualquer poesia feita por mulheres negras às caracterizações prévias ao texto. Ao mesmo tempo em que se reconhece que as lutas por qualificar a literatura como negra, afro-brasileira, feminina negra, são parte das disputas na produção do conhecimento acadêmico, especificamente literário, e para a circulação da produção literária dessas vozes historicamente silenciadas. E aí eu digo da minha experiência, né, que fechar-se em leituras militantes pode significar desviar do sentido que resiste para simplesmente repetir os sentidos da resistência. Essa seria uma forma de limitar os fazeres possíveis às mulheres negras e de negar os equívocos, pontos de deriva, deslocamentos dos sentidos e seus efeitos na poesia. E não seria justamente aí que residiria algo de explosivamente político? Uma pergunta que me fez Tiara. Hoje apresentarei uma leitura da poesia de Lívia Natália, no livro Correntezas e Outros Estudos Marinhos, publicado em Salvador em 2015. Trata-se da segunda obra individual da autora, poeta, pesquisadora e professora de teoria literária. Ela, que na ocasião da Festa Literária Internacional de Cachoeira, em 2015, afirmou: "Eu digo como quero ser representada". E, em Poéticas a Diferença, a representação de si na lírica afrofeminina, defendeu que a literatura tem sobrenomes e são muitos. Homoafetiva, feminina, negra, periférica, oral. Uma defesa acompanhada de uma ressalva, como a que eu fiz. Uma ressalva à estabilização dos sentidos por qualquer interpretação que faça dos sobrenomes aprisionamento da leitura. O livro é composto por 62 poemas, divididos em 3 seções: 1, Vaga, 2, Maresia, 3, Sargaço. Em seu blog Outras Águas, apresenta-se assim a autora: "Sou baiana de Salvador e, como boa filha de Oxum, me criei nas dunas do Abaeté. E, alimentada por Iemanjá, muito me banhei na poética praia de Itapuã. Talvez por isso as águas sejam meu grande tema em Água Negra, livro de estreia, e Correntezas, minha próxima publicação." A curta apresentação enlaça biografia e características da obra literária, sendo a religiosidade afro-brasileira basilar. A água é o grande tema de uma mulher filha de Oxum, e, por isso, ela mesma e sua poesia essências da divindade, a deusa Iabá das Águas Doces. Por sua vez, criada perto da praia das Águas Salgadas de Iemanjá, aquelas que a todos acolhe. Sublinho que aqui a enunciação de si aborda uma experiência de quem vive e escreve como indivisível e coerente, conferindo uma unidade de sentido à escrita e à vida, algo comum no funcionamento da autoria. Porém, no caso das escritoras mulheres negras, vai ser investido de sentidos políticos o tempo todo sobre uma escrevivência. Essa que veremos mais adiante vai enlaçar, sobrepor, fundir o corpo do poema ao corpo do sujeito e o processo de escrita literária ao processo de subjetivação do sempre já sujeito. Meu gesto de interpretação busca articular enunciação, corpo e memória na relação com a água e o marinho, nos efeitos de sentido entre paráfrase e polissemia. Reforço que voz, corpo e memória são tematizados em muitos poemas dessas escritoras. E a escolha de água justifica-se pela temática dos livros, né, e essa recorrência. E, especialmente, porque as águas têm um sentido forte no que se chamou memória diaspórica, conforme Bamba, a partir de Stuart Hall. Especialmente, penso na água significada por imagens do mar e do que dele deriva ou nele habita. O mar da travessia atlântica, da dor, do banzo, da perda e da busca por identidade, da ligação com a África, o elo movente da ruptura violenta e da continuidade. E da água nos mitos sagrados presentes no Brasil desde a criação da diáspora africana, no qual estão as figuras femininas
que atuaram e ainda atuam como modelos, como condutores de possibilidades identitárias para a criação e recriação de diferentes formas de feminilidade negra. Aí eu estou citando a Jurema Werneck. Veremos, entretanto, que não é possível limitar a interpretação dessa poeta, de sua obra, a essa imagem marinha, essa imagem diaspórica. E o que eu pretendo aqui é perceber outros movimentos de resistência, né? Então, vamos lá para Estudo Marinho, né? Estudo Marinho para Lísia Arruda. Iemanjá me atirou uma pedra de pele salgada para fazer um poema de escamas e dar a que anda da minha poesia pés de peixe algo do que balouça, na água clara quando o peixe nada. A palavra veio no escapulido macio e mergulhou no azul de suas entranhas. Nadou ferindo as marolas e eu, de anzol nos beiços, me atirei no seu canto empulado, já enredada nas notas finas. Muito mergulhei e no que me vi, virei eu mesma uma sereia que anda de pés encantados. Vivo agora nos naufrágios mergulhada, onde as palavras têm olhos e guelras, e respiram se abrindo para a água que nela se encharca. Lá onde dormem as pedras negras, os sobejos de gente, os pedaços de pente e as conchas partidas, mora a minha palavra com sua cauda marinha. Gente, super difícil ler, né? Poesia, mas vamos lá. As características do mar e dos seres marinhos deslizam para significar a palavra, o fazer poético, o poema e o corpo. Também ocorre um movimento inverso. O mar, o que é marinho, é personificado e sua existência significa o eu poético. A Iabá provoca a poesia, é princípio, é matéria mitológica. Iemanjá tira uma palavra de pele salgada para o eu poético fazer-se o poema de escamas. As imagens produzem sensações de delicadeza e violência pela seleção lexical, de conjugação de opostos. Iemanjá atira a palavra e vem um escapulido macio, fere marolas. A palavra mergulha nas entranhas do mar animal, do mar humano, nas entranhas da mulher tão cantada em correntezas. Então o eu aparece com anzol nos beiços, termo usado também para os lábios carnudos, termos por vezes pejorativamente para denominar os lábios negros. Fisgada pelo corpo, enredada nas notas finas do canto da sereia, pescada por redes de malha fina no encanto do poético da língua. Ela mesma que anda, divindade de Angola, ser mitológico das águas. De pés encantados pela fusão do corpo, mito, palavra da criação poética. No processo de subjetivação, no fazer-se poeta, o mar é onde se mergulha e se vê, onde se mergulha e também se vive os naufrágios, onde a água se encharca nas palavras peixes sereias. As ações da água, produzidas pela água, atingem-na em efeitos de introspecção, reflexividade e retorno. Retomo os versos da autora que apresentam a seção 1 vaga. Vaga é a onda que a si mesmo navega. E outra citação que ela faz de Cacaso. O oceano se banha nas próprias águas. Lá, mundo distante, mundo interno. Morada da palavra com sua cauda marinha, onde dormem as pedras negras, as memórias materializadas. O marinho significa o fazer poético, a materialidade do poema, a voz do eu poético, em um movimento aqui poderia se classificar como feminina afro-brasileira em um movimento acadêmico ou militante, mas que transborda, né? Dá para ver que são muitos os sentidos. Ao mesmo tempo que o sujeito estuda a palavra e a escritura no poema, a concepção proposta de centro-sujeito, pois este só pode formular desde sua condição de imerso, náufrago de anzol na boca, de mais um item do fundo do mar. Aqui a poesia não é lugar de afirmação segura e estável da identidade do sujeito ou da autoria, como aparece em outros momentos. O repertório aquático marinho retorna no segundo poema que apresento, o Freudiana. No mais fundo dos homens que amo, há meu pai, com sua carne de maresias. Ele se desenha na pele dos meus homens, como o mar inscreve no peixe as escamas. Todo o corpo em que derivo absorta tem algo de sua voz pedregosa.
Nas peles negras em que me banho, flutua sua existência de maré, prenhe de naufrágios. Aos pés desses timoneiros delicados que pensam singrar minhas águas, sou a que anda a sereia, um coral espelhado, sou a ostra que se desmora em silêncio. Sou a água eternamente translúcida, precipício denso, de onde estes peixes bebem apenas um silêncio delicado. Silêncio, voz, corpo, significados pelo Marinho do poema. Significados também na relação com o título, que remonta a outro arcabouço mitológico, e diz de um desejo destinado a um homem que ocupa o lugar de pai. Então, as contradições de filiação, tanto a memória afrodiaspórica quanto a psicanálise, mostram um pouco do quadro de filiações da poeta Lívia Natália, que estabelece ainda a relação com o cânone literário, a exemplo de autores como Adélia Prado e Drummond. Em relação ao Drummond, teve um poema da Lívia Natália que ficou famoso, que foi o Quadrilha, que circulou em ônibus de Itabuna como parte de um projeto Poesias na Rua, e que depois foi censurado e foi retirado de circulação, porque fazia uma menção aos assassinatos perpetrados pela Polícia Militar. E aí, né, a gente pergunta sobre essa força, né, da poesia armada dos oprimidos. E aí diz a Leda Martins sobre essa forma de filiação, né? Trata-se de um duplo movimento de afinidade e distanciamento, de evocação e de deslocamento. Voltemos ao Freudiana. Na fundura dos homens, o corpo volátil de maresia, a presença ausente do pai. O que se sente, o que se sabe, porém não se pode pegar, limitados contornos do volume. Apesar de se desenhar na pele dos meus homens, palpável. Efeito semelhante ocorre com a voz pedregosa do pai. A pedra em sua dureza, significando a voz que é ar. A antítese produz os efeitos do contraditório, do ser-não ser. O que se inscreve fundo marca a superfície, a pele, como faz o mar com as escamas dos peixes. E aí, eu vou trabalhar toda essa ideia do mar como polissêmico, o mar que é o eu e o que é o outro, o mar, as peles aquosas, densas, translúcidas. E aí eu vou saltando aqui para falar um pouco sobre como Conceição Evaristo pode nos ajudar a pensar essas relações entre formações imaginárias e o corpo na interlocução discursiva e as lutas por legitimidade e circulação do discurso. Falta quanto tempo? Ah, tá. Eu sou famosa por deixar o tempo correr. E aí é interessante porque eu estou trazendo assim intelectuais negras que escrevem na academia, que são escrevem poesia e que na sua escrita poética e acadêmica pensam e discutem a poesia, a linguagem e tudo mais, né? E aí eu queria falar um pouco da Conceição Evaristo, que defende a relação indissociável entre um ponto de vista inventado e criado no texto com um corpo mulher negra em vivência, do qual a escritora não se desvencilha. No bojo dessa reflexão, a autora propõe o conceito de escrevivência, super importante, que entrelaça ficção, poesia, testemunho e biografia. Diz a Conceição Evaristo. Se há uma literatura que nos inviabiliza ou nos ficciona a partir de estereótipos vários, há um outro discurso literário que pretende rasurar modos consagrados de representação da mulher negra na literatura, assenhorando-se da pena, objeto representativo do poder falocêntrico branco. As escritoras negras buscam escrever no corpus literário brasileiro imagens de autorrepresentação. Criam, então, uma literatura em que o corpo mulher negra deixa de ser o corpo do outro, como objeto a ser descrito, para se impor como sujeito mulher negra, que se descreve a partir de uma subjetividade própria, experimentada como mulher negra na sociedade brasileira. Pode-se dizer que o fazer literário das mulheres negras, para além de um sentido estético, busca semantizar um outro movimento a que abriga nossas lutas. Toma-se o lugar da escrita como direito, assim como se torna o lugar da vida.
Proponho pensar que nas imagens de si projetadas na interlocução discursiva tem peso, importa um corpo que historicamente foi significado pelos discursos dominantes, seja no cânone literário ou não, por estigmas e estereótipos raciais, sexuais, e que é positivado pela negação polêmica ou por outras redes de memória, outras rotas de sentido. Um corpo que é discurso e que se faz presente tanto na escrita quanto na oralidade. O dito projeta visualmente um corpo, e o dizer, cada enunciação é, então, um gesto de visibilidade que constitui a voz e o corpo, ressignificados das mulheres negras, e que também assentam a legitimidade desse dizer. As formações imaginárias produzem uma força argumentativa, do lugar do corpo negro feminino significado como sem voz e raciocínio, como sexo e trabalho, estou falando do discurso dominante, são projetadas as imagens do corpo negro consciente de sua negritude, que a senhora se dá pena em busca de liberdade de ser uma potencialidade múltipla. Percebo os sentidos... essa é uma primeira interpretação que eu fiz na tese que eu trago aqui, mas eu percebo um outro movimento, lendo a Lívia Natália. Sentidos diferentes em processo de subjetivação também na resistência. Nesse caso, o sujeito significado pela palavra escrita da poeta, a palavra marinha, que grafa em um gesto reflexivo sobre a poesia, uma escrita metalinguística sobre o poético, o corpo fluido, um corpo animado, seja como água, como peixe, como pele humana, em ondas. Trata-se de uma resistência que nem sempre se faz diretamente em oposição direta. Pela denúncia ou negação. Faz-se no político da poesia marinha das transmutações. A grande questão são as transmutações. Na crítica da poeta Mel Adum, que também é crítica e poeta, né? Sentimos o peso da ressignificação desse corpo. Água Negra é um mergulho para dentro de nós mesmas. Está falando da primeira obra, né? Da primeiro livro da autora. Água Negra nos devolve nosso corpo. A poesia quebra a dualidade do corpo humano e não humano. Ampliam-se as possibilidades de existir desse corpo. Um corpo que se reinventa a cada verso, que se movimenta, que é sinestésico. Não é o corpo da fixidez, do estereótipo, da exposição aos olhares alheios. O corpo trabalho, o corpo sexo, o corpo sem voz. É um corpo singular da experiência particular e é também um corpo de muitas, das mulheres negras. Um corpo que se ressignifica ao mesmo tempo que significa o fazer poético. Aí eu termino com as palavras da Leda Martins, poeta e teórica da Universidade Federal de Minas Gerais, que diz: estariam os temas do trânsito e das metamorfoses nessa tessitura líquida, fluida, evocada por correntes, jorro, rios, sangues, que escorrem como se materializassem na imagem plástica a odisseia de uma viagem em que a Ítaca desejada nunca é o além de um porto seguro, de um descanso venturoso e épico, mas sim o domínio da própria linguagem, esta sim objeto de perquisição. É na e pela linguagem que a odisseia se realiza, pois é nesta travessia que as metamorfoses têm lugar. O corpo, em contínuo processo de deslocamento e de ressignificação, torna-se ele próprio uma geografia, uma paisagem, um território de linguagens, um continente sem fim, trespassado de palavras. Era isso, obrigada. Ai, vi as referências. Falando de poesia aqui. Deu tempo. Você vai sentar aqui, Flor? Olá, boa tarde. Agradecer, em primeiro lugar, a Mônica pelo diálogo e pela possibilidade de interlocução com as mulheres em discurso. A Tiara, porque me encorajou a continuar mudando, assim, sair da dissertação e ir para fazer um novo passo.
Essa comunicação é um primeiro gesto de leitura e um primeiro passo na construção de um arquivo que se propõe a estudar a literatura autobiográfica de autoras ditas prostitutas a partir do final do século XX. E, nesse ponto, eu também me apoio em Orlandi, que fala que, a partir da década de 80, há um crescimento da literatura autobiográfica. Inserida na análise do discurso de viés materialista, em diálogo produtivo com a perspectiva histórica de Michel Foucault, penso que meu arquivo é opaco, nunca está pronto e se relaciona com uma complexa rede de memória. Nesse sentido, eu retomo algumas questões que estavam na minha dissertação e que vão retomando aqui como um jogo de repetições e deslocamentos. Começo com essa apresentação com um trecho do livro Eu, Mulher da Vida, de Gabriela da Silva Leite. Para quem não a conhece, a escritora foi uma prostituta que militou pela regulamentação da prostituição, inclusive o projeto de lei que tenta regulamentar a profissão hoje leva seu nome. Ela fundou a ONG da Vida e a Grife das Po, que, segundo o site, a Grife começou como uma grife de roupas, mas logo se tornou um movimento cultural que vem ocupando cada vez mais os espaços urbanos para tratar de temas relacionados à sexualidade, gênero e cidade. O trecho descreve o encontro entre a Pastoral, grupo católico de viés marxista, e as prostitutas. Segue-se a seguinte cena. Num desses encontros da Pastoral, fiz uma pequena rebelião. As freiras não deixavam as poucas prostitutas presentes falarem, e elas não reagiam, aceitavam pacificamente. Sobre o peso da culpa, silenciavam. Já de saco cheio dessa história, argumentei que minhas colegas deviam falar e que aquela organização dos trabalhos não estava permitindo a livre expressão. Então, eu propunha fazer uma reunião separada numa outra sala, onde nós decidiríamos o que fazer. Fomos para um quarto do casarão, onde estava acontecendo o encontro, e fizemos um manifesto que foi lido na plenária final. Como sempre, quando algo novo acontece, começa com um rebu. O manifesto, assinado por todas as prostitutas presentes, caiu como uma bomba. E queríamos coisas simples, como fazer um encontro nosso de prostitutas, que era a minha ideia há muito tempo, e o direito de falar livremente sem sermos dirigidas, só isso. Hoje pode parecer simples demais, mas naquele momento foi importantíssimo e estremeceu os alicerces da Pastoral. Uma das coisas que as meninas reclamaram no quarto foi que havia todo aquele discurso de se trabalhar com as prostitutas, mas nos encontros da Pastoral não podíamos nos aproximar das prostitutas locais, nem beber e falar palavrão. Ou seja, as prostitutas deveriam falar e se comportar como freiras. E putas na cama, até hoje faço essa irônica associação. O fato delas só falarem isso no quarto me abriu os olhos. Fecha a citação. No trecho, vemos uma disputa de sentidos em torno do direito social de enunciar, mostrando uma relação tensa e contraditória de uma aliança e de um antagonismo entre a pastoral e as prostitutas. Ao mesmo tempo que as freiras possuem todo um discurso de se trabalhar com as prostitutas, elas não queriam que as prostitutas falassem. É como se elas, as freiras, fossem autorizadas a falar por e pelas prostitutas em público, na plenária, e o espaço das prostitutas falarem fosse o quarto, o privado. E, segundo Orlandi, esse é um dos efeitos do silêncio local, que é justamente essa separação entre o público e o privado. Numa filiação com a memória, me esbarro novamente com a divisão que eu já encontrava na minha dissertação ideológica entre a mulher santa e a puta, entre a prostituta e a mulher honesta, que aqui é materializada no enunciado em todo momento entre a freira e a prostituta. Na minha dissertação, também analisei enunciados que delimitavam essa divisão no interior de um só espaço, como se formasse uma barreira política invisível que separa no mesmo espaço dois universos, das ditas prostitutas e das ditas mulheres honestas, no caso da dissertação. A partir das reflexões de Orlandi, em seu artigo Maio de 68, em que ela problematiza o termo liberdade em diferentes formações discursivas, eu considero que as expressões aqui de liberdade de expressão, direito de falar livremente, não devam ser reduzidas a uma interpretação liberal de liberdade, pois correríamos o risco de cair no plano da literalidade do que é dito, como se a palavra significasse por si mesmo. Assim, liberdade pode se apresentar como uma possibilidade de enunciar e de se enunciar publicamente enquanto prostituta, isto é, uma reivindicação do direito de existência enquanto sujeitos da própria história.
Por outro lado, Foucault, em História da Sexualidade, adverte que a sexualidade não fala por si mesma. Dessa forma, é interessante pensarmos se essas vozes não falam a verdade sobre a prostituição ou a sexualidade, mas sim que enunciam diferentes versões da prostituição. Podemos também ler no trecho um gesto de desobediência, isso é, a pequena rebelião, que se trata da leitura do manifesto na plenária. Nesse momento, no meu contato com o arquivo, eu consigo compreender a leitura do manifesto na plenária como um gesto de resistência que coloca as prostitutas em outro lugar de enunciação, diferente do que eu vi na minha dissertação, que não se tinha essa possibilidade de enunciar. Como lugar de enunciação, eu entendo a formulação de Zoppi e Fontana, que diz: a problemática que abordamos através da noção de lugar de enunciação poderia resumir-se como uma reflexão sobre a divisão social do direito de enunciar e a eficácia dessa divisão e da linguagem em termos de produção, efeitos de legitimidade, verdade, credibilidade, autoria, circulação e identificação na sociedade. Retomo brevemente um aspecto que eu encontrei na minha dissertação, que eu me deparei com o mesmo impasse da historiadora Margarete Rago, e ela, sendo uma das maiores pesquisadoras sobre prostituição no Brasil, comenta que, durante o seu estudo da prostituição no século XIX e XX, ela não encontrou nenhum documento escrito por prostitutas. Então, eu também não, no século XIX, não encontrei. Então, eu analisei o funcionamento dos discursos sobre a prostituição na literatura do século XIX do Rio de Janeiro, e eu precisei me interrogar pelas formas discursivas das ausências dos lugares da prostituta e dos ditos invertidos, que muitas vezes eram significados enquanto prostituição. Então, eu enfatizo que é um modelo de enunciação dominante, que é, por sua vez, motor e efeito desse silenciamento. E, no meu corpus, na dissertação, era o olhar da medicina e do direito que eram atravessados nessas literaturas. Então, na minha dissertação, tive uma dupla regularidade, a oposição entre mulheres honestas e públicas, e a relação da prostituição com a sexualidade dita desviante, sendo significada como degenerescência física e moral, uma doença social. No trecho destaca, na minha dissertação, eu também percebi que as aspas, então, assim, as prostitutas não falavam por si, elas eram representadas em suas falas. Então, algumas marcas, como o travessão, situavam como se um lugar paradoxal, ao mesmo tempo uma marca de apagamento da enunciação da prostituta, pois sua voz é uma representação do seu dizer. Isto é, a prostituta é inscrita em uma ordem do discurso que a coloca sobre o olhar médico e jurídico da época. Por outro lado, o travessão podia ser uma marca, como um chapéu de Clementi, mostrando justamente a sua existência. Por meio da literatura, podemos retomá-las, tomando a sério os dizeres de Orlandi, que, mesmo silenciados, os sujeitos não deixam de significar. A partir dessa reflexão, eu entro no meu corpus pensando nesse direito de enunciar das prostitutas a partir dos anos 90, e pensando nos modos de constituição, formulação e circulação dessas putagrafias, digamos assim, paráfrases do termo de pornografia, que em sua etimologia remete à escrita de prostitutas. Então, eu fiz uma brincadeira. 4 textos, romances que eu percebo esses recortes. Então, o Eu, Mulher da Vida, da Gabriela Silva Leite, O Doce Veneno do Escorpião, da Bruna Sufistinho, O Prazer Todo Nosso, da Lola Benvenuti, e Se Fosse Puta, de Amara Moura. Ressalto que não pretendo fazer uma análise de conteúdo desses elementos, e sim textualizar regularidades e deslocamentos na materialidade da língua, destacando o ponto de encontro de uma memória de uma atualidade. Destaco que sei das diferenças e das especificidades de suas literaturas e de seu estatuto de autoridade, mas, nesse momento, eu vou me focar na regularidade da relação com a escrita, dessas prostitutas com a escrita. Parto do conceito de autoria de Orlandi, que, segundo a autora, a assunção da autoria implica uma inserção do sujeito na cultura, uma posição dele no contexto histórico-social. Aprender a se representar como autor é assumir, diante das instâncias institucionais, esse papel social na relação com a linguagem, constituir-se e mostrar-se autor. Eu me distancio, portanto, de uma noção empírica de autor, para pensar discursivamente nessas assinaturas, enquanto uma posição de autoridade e responsabilidade do seu dizer, segundo Foucault também. E nessa orientação, eu também penso, por exemplo, que 2 desses romances são escritos por ghostwriters, então, o da Gabriela Leite e da Bruna, mas é o modo da sua autoria que vai tendo uma circulação social e seu nome vai sendo significado. Então, não é a empiria. Nesse sentido, eu, citando Orlandi, um texto pode até não ter um autor específico, mas é pela função autor que sempre se imputa uma autoria a ele.
Eu me pergunto também, sem tentar responder no momento, qual seria o papel da mídia para a difusão desses livros e em quais meios circulam? Acadêmicos, no meio da militância, para o público geral? Alguns, como o Doce Veneno de Escorpião, são notadamente best-sellers, mas são vistos como literatura menor em meios acadêmicos. E aqui eu não pretendo julgar o valor literário das autobiografias, mas eu quero problematizar como a forma de circulação confere autoridade à escrita dessas prostitutas. O primeiro que eu leio é da Gabriela Leite, e ela diz o seguinte: no encerramento, perguntaram se nós queríamos dizer alguma coisa. E ela está num comício. Estavam lá outros políticos, como a deputada Lúcia Arruda e sua equipe, além de vários jornalistas, e as meninas não quiseram falar, não queriam aparecer. Então eu disse, tá bem, eu vou. Fui lá na frente e falei. Disse que as pessoas não gostavam de falar sobre a existência das prostitutas. Mas, apesar dessa atitude, nós, prostitutas, existíamos e tinha um sonho, um dia estarmos falando com outras mulheres sobre as nossas questões, sem que houvesse discriminação. Reparo que o nós ele vai marcar um lugar, imaginariamente, uma tomada de posição diferente de outros políticos, pessoas, outras mulheres. Então, há um deslizamento também no texto entre nós, prostitutas, e eu. Estaríamos, nesse caso, diante de uma porta-voz ou de uma forma de se posicionar coletivamente? E a questão das pessoas não gostavam de falar sobre a existência das prostitutas retoma essa memória de silenciamento que, a todo momento, eu vi nos textos do século XIX. O segundo é da Bruna Sufistinha, e ela vai falar do blog. É interessante que 3 das autoras começam em blogs, no meio digital, antes de virarem livros e virarem obras impressas. De uma hora para outra, havia tantos visitantes no blog que fiquei assustada. No começo, me assustei com essa repercussão. É estranho imaginar que um monte de gente sabe de sua vida, como se estivesse invadindo minha casa e revirando as gavetas. Ao mesmo tempo, descobri que era exatamente o que eu queria, que as pessoas lessem sobre minha vida, não a da Raquel, mas a da Bruna Sufistinha. E aqui, novamente, e todo momento, assim... durante o percurso aqui, várias pessoas falaram sobre essa dicotomia entre o público e o privado. E aqui também se coloca nisso, como esse lugar público, o blog seria um lugar público que circularia, que as pessoas pudessem ler sobre a literatura, mas, ao mesmo tempo, o privado, como invadindo a minha casa, revirando as gavetas. Então, essa dicotomia entre o público e o privado aqui também se coloca. E a prostituta, ela se situa, nesse caso, nesse limiar. Ela coloca um eu enunciativo, que, ao mesmo tempo, ela fala eu queria, ela também se fala sobre si, se refere em terceira pessoa, Bruna e Raquel, assumindo Bruna como a identidade ou a assinatura pública enquanto prostituta. E, no livro, também, ela assina como Bruna Sufistinha, então ela não assina como Raquel. Agora, o terceiro da Lola. Eu criei um blog com a ajuda de uma amiga e passei a escrever sobre as minhas experiências com os clientes no blog. Cheguei a um ponto em que eu cansei de me esconder. A prostituição, enquanto algo que deve ser escondido, vai rememorando toda aquela memória da prostituição como algo proibido. E aqui há um deslocamento, porque a escrita pode ser um modo dessa posição, retomar uma nova condição de produção, de um dizer sobre a prostituição, um dizer que ela pode cansar de se esconder e escrever as experiências num blog. E o último, não o último aqui, mas o último da Mara Moura. Comecei por safadeza mesmo, assumo carência brutal, vontade que me desejassem, pegassem, pagassem por mim. Mas rapidinho eu vi que não era assim tão bom como eu sonhava, e aí poder escrever sobre, começou a ser uma razão de eu continuar. Hoje, já nem sei mais se prostituo para escrever ou se escrevo para me prostituir. Essa é a verdade. Nesse trecho, a gente vê um forte embrincamento entre a escrita e a prostituição, como se uma coisa tivesse indissociável da outra. E esse poder escrever sobre marca um deslocamento também de um lugar de enunciação da prostituição, colocando a prostituta em outro lugar do que aquele no século XIX, em que ela não podia dizer sobre si mesma e era dita por outros. Agora, eu vou rapidamente falar de momentos que as prostitutas se definem enquanto prostituta ou dizem sobre a prostituição ou sobre o imaginário que elas têm de prostitutas. Eu recortei alguns trechos, mas eu não vou lê-los assim, de maneira literal, eu vou ler só alguns pedaços. O primeiro é da Gabriela Leite, e ela vai trazer de novo aquela memória da eterna divisão entre a santa
e as outras, a mulher da vida. Então, ela fala, vivemos numa eterna divisão entre a santa, a mãe dos filhos, e as outras, as da vida, sem dúvida muito mais divertidas. As santas assumem seu papel, mas fantasiam ser prostitutas, e as prostitutas sonham com a pacata situação de dona de casa, rainha do lar, dedicada aos maridos e aos filhos. E aqui é curioso como que se retoma esse imaginário que separa a mulher honesta da pública, que é bastante forte nos textos do século XIX e XX. Então, essa memória ela vai retomando. Mesmo no século XXI, século XX, ela vai retomando. Também, no texto da Lola também tem esse momento. Então, no que eu grifei, ela falava que só existiam duas possibilidades: ser uma menina de família tradicional que casaria virgem, ou ser uma menina atrevida que quer se aventurar no universo da sexualidade. Então, essa relação implicava, mesmo que isso se tornasse o título de vadia ou puta. Então, ela só via duas opções de mulher para o futuro: dona de casa, que zela pelo lar, ou a mulher fatal e gostosona que haveria de trazer os homens aos seus pés. Então, mas ela traz uma interrogação, já mostrando um outro lugar de deslocamento, porque as duas coisas não poderiam andar juntas. Mas, mesmo assim, vai retomando essa memória da divisão entre a mulher pública e a mulher honesta. Já aqui, no caso da Lola e da Amara Moura, elas vão trazendo um deslocamento, porque elas vão trazendo séries de contextos imaginários sobre a prostituição para tentar deslocá-los. Aqui no trecho, a Bruna fala que pensava que todas as prostitutas de São Paulo estavam na Augusta, como é que uma mulher chega nesse ponto, que elas vivem em casinhas velhas, mulheres muito maquiadas, mas também tinha aquele imaginário da mulher prostituta de luxo. Só que ela vai falar o seguinte: não vi que nada se aproximasse daquela imagem bagaceira da Augusta, muito menos mulheres acabadas. A maioria dos lugares, como Bahamas, era de bom gosto, elegante mesmo. As garotas que vi por lá não tinham nada de anormal, não tinham puta estampada na testa, nem ficavam na porta se oferecendo. E esse estampado na testa vai retomar no texto da Amara Moura, mas com outra posição, trazendo a questão da travesti, enquanto o imaginário social que coloca a travesti como prostituta. Então, ela vai falar, é como se a palavra puta estivesse tatuada em minha testa. E muito antes de eu fazer a rua a primeira vez, me veem como travesti e já me imaginam puta. E, para finalizar, eu trago... Dá tempo, Tiara? Quanto tempo? Tá. Para finalizar, eu queria até deixar para poder ler sobre, poder me colocar nessa escuta social, tem sido meu primeiro passo nesse desafio. Então, eu vou compartilhar a leitura dessas vozes. A prostituta tem que sair das luzes da ribalta e acender a luz geral para que a sociedade possa, enfim, discutir sua sexualidade e entendê-la. Quando uma prostituta for um fato corriqueiro na sociedade, uma trabalhadora como outra qualquer, de repente vamos poder pensar melhor a sexualidade, o prazer, o amor, a felicidade, essas coisas tão caras a nós. Essa é da Gabriela Leite. Na putaria, a gente entra em contato com o lado mais verdadeiro e menos hipócrita das pessoas. Elas não escondem seus desejos mais secretos, liberam fetiches que não confessariam a ninguém. E nem sobre tortura. Com uma garota de programa, ninguém precisa fazer jogo de cena, Bruna Sufistinha. Assumir quem somos e que o colocamos no âmbito do universo sexual demanda coragem. Eu faço o que faço porque gosto, porque sou mulher, porque sou humana. E tenho o direito de traçar meu próprio caminho. Lola Benvenuti. Dar prazer foi meu destino amargo. Dar, mas também receber. E sentir prazer naquilo com que se trabalha. E se sentir prazer naquilo com que se trabalha for o critério para escolher a profissão, a minha já está escolhida. E se eu fosse puta, bom, agora eu era. E eu fecho. Olá, quase boa noite. Queria agradecer novamente estar aqui, ter colegas me assistindo, é um aconchego, e pessoas também que eu não conheço, né, que a gente pode mostrar o trabalho. Eu vou começar com um poema da Ana Martins Marques, no livro das Semelhanças, que ela fala: escrevi este poema no segundo domingo.
em que você, de novo, não me telefonou. Ao redor do poema, como em volta de um acidente, juntou-se muita gente para ver o que era. A questão, para mim... deixa eu sair que eu estou no Aquino. A questão que toca esse trabalho para mim é justamente o para ver o que ela. Ver como essas etiquetas, literatura feminina, escrita feminina, marca feminina, elas vêm nomeando um estilo, um gênero, uma escrita, uma falta, uma disputa. Ao invés de aderir a uma ou outra nomeação, eu recuo uns passos e busco interpretar a interpretação. Ver como esses dizeres se retomam, entram em disputa, recontam e recortam a memória, projetam um futuro e constituem divisões não só no espaço literário, mas no interior mesmo da língua. E é sobre essas divisões o tema desse trabalho. O modo como se operam essas divisões, o processo de construção de saberes sobre a língua, na afirmação de que existe uma especificidade feminina no campo da escrita. E, para falar disso, acredito que vou tocar o tempo inteiro na questão da autoria, da escrita e do funcionamento da instituição literária e as suas necessidades e classificações. É interessante porque, nas palavras de Gadet e Péchet, o objeto da linguística vem duplamente afetado pelo fato de que existe língua e existem línguas. O que não soa estranho quando nós falamos que no interior da nossa língua há uma língua de madeira, a língua do direito. Há uma língua de vento, a da publicidade, seus slogans pegajosos, onde é possível dizer tudo. E há a língua de ferro, a do imperialismo. Orlandi pensou a relação entre censura e linguagem nos anos da ditadura e falou de uma língua de espuma, que absorve os sentidos, trabalhando o poder de silenciar. E, finalmente, Deleuze e Guattari, que, ao falarem sobre uma literatura menor, vão colocá-las nos termos de um uso menor da língua. Uma literatura menor para eles, abre aspas, não é a de uma língua menor, mas antes o que uma minoria faz em uma língua maior. Por exemplo, o que os negros podem fazer com o inglês nos Estados Unidos. E aí, o que os permite chamar a língua alemã de uma linguagem de papel para os judeus de Praga. Eu gostaria também de trazer Barthes para esse jogo de cena, em seu esforço de pensar as relações entre linguagem e transgressão, e aqui eu penso que essas relações entre linguagem e transgressão, para mim, vão tocando a questão do feminino, o feminino vai ocupando esse lugar, vai bagunçar, no caso Barthes, né? Vai bagunçar o jogo sempre confuso da autoria, quando diz, a escritura é esse neutro, é esse oblíquo pelo qual foge o nosso sujeito. O branco e preto, em que vem a se perder toda a identidade, a começar pela do corpo que escreve. E, novamente, Ana Martins Marques, quando vai dizer que o poema aprende com o mar a colocar os corpos em perigo. E eu penso também em Foucault, quando ele fala da autoria que limita o acaso do discurso, né? Então, se Barthes nos fala de um corpo que se perde, em Crítica e Clínica, Deleuze vai nos trazer uma visão de literatura como o lugar do devir, da destituição do eu. Fala-se da invenção de um uso menor da língua no interior mesmo de uma determinada língua. Explosão da sintaxe, invenção do significante, uma paisagem que só se dá no movimento. É interessante porque o modo como Péchet vai colocar a questão da literatura e dessa escrita, Deleuze, vai me lembrar, em outra filiação teórica, Péchet, quando vai dizer que são vitórias ínfimas no tempo de um relâmpago. Deleuze vai falar de uma paisagem que só se dá no movimento. E Péchet vai falar dessa vitória ínfima quando vai falar do inconsciente na relação com a linguagem. E aí, eu fico pensando que há algo de ilocalizável que toma conta do subversivo quando falamos de linguagem, posto que toda língua é capaz de poesia. Mas aí eu me pergunto, o que a poesia seria capaz de produzir nesse mundo de coisas a saber? Péchet, novamente, nos fala que há verdadeiras máquinas de saber, que marcam a necessidade de algo ser X ou Y, marcam a existência de objetos estabilizados, tentam aniquilar as contradições. Ora, se nós pensarmos no modo como essa necessidade lógica tem atravessado a instituição literária, nós nos deparamos com o mundo das categorizações, das obras, das escolas, dos autores, até chegarmos nessa etiqueta, nesse nome, escrita feminina.
Nesse sentido, eu gostaria de pensar esse gesto de dizer, dessa escrita feminina, como um movimento atravessado por contradições, que produz uma série de efeitos, desde a necessidade de classificar, até uma tomada de posição quanto ao subversivo na linguagem. E até também essa coisa complicada, enrolada, que é falar sobre o feminino. O que é o feminino? E aí é interessante perceber como essa necessidade lógica vem a se confrontar com o real. Novamente, Peixe, quando vai dizer, abre aspas, não descobrimos o real, a gente se depara com ele, dá de encontro com ele. Veremos, então, como esse encontro se dá sob diversos modos, quando se disputa uma memória, quando as palavras faltam, quando se fala do corpo, quando se tenta capturar uma escrita através do próprio gesto de escrever. E, sobretudo, quando se fala do feminino e da mulher, esses objetos que, longe de serem logicamente estabilizados, de existirem fora de qualquer enunciação, parecem possuir um modo de existência constituído justamente pela maneira como se fala neles. E aí eu penso no esforço do grupo Mulheres em Discurso em pensar a mulher e o feminino, essas questões, como objetos paradoxais, idênticos e contraditórios a si mesmos, e antagônicos a si mesmos. É precisamente essa maneira de falar dessa escritura que interessa, para mim. Jogo de espelhos, duplicação de escrituras, uma língua tagarelando sobre outra. Poderíamos falar em metalinguagem, de uma linguagem científica e crítica, falando de uma linguagem literária. E quando a própria literatura fala sobre si mesma, ela desliga a chave do equívoco e liga o botão da lógica. Ana Martins Marques nos disse, embora os que leem prosa em geral se arrisquem mais, porque chegam quase à beira do abismo, cuidado ao chegar à borda do poema. O que ela faz com esse gesto no meio de um livro de poesia? Deixa de ser poeta para, na linha seguinte, reocupar o lugar? O fantasma da metalinguagem surge precisamente no ponto em que não se reconhece que toda descrição está exposta ao equívoco, ao jogo significante, a pontos de deriva. E aí é onde surge o espaço da interpretação. Essa compreensão me abre a possibilidade de olhar para essa escritura como lugar do equívoco, olhar para a crítica também como escritura, no embalo de Barthes, ou seja, a crítica também é um lugar do intransitivo, e olhar para a minha própria fala também como lugar do equívoco. Essa posição me permite uma série de reflexões que se iniciam lembrando da posição de Horror sobre a escrita, quando diz que esta trata da objetivação de uma diferença, e é justamente de uma diferença que se fala na afirmação de que é uma escrita feminina, uma literatura de mulheres, uma poesia mulher. Dentre outras nomeações que afetam não só o campo da literatura, mas a matéria com que ela é feita, a língua. De que estamos falando, então, quando afirmamos a existência de uma escrita outra? De que língua estamos falando quando afirmamos a existência de uma ao mesmo tempo, qual língua já está posta como afirmada, enfim, como a outra dessa escritura? É uma escrita masculina? Eu escolhi essa imagem também, que está no livro do Barthes, que eu acho essa coisa enigmática que essa imagem traz, né? O que tem atrás, né? Qual é o... Mas eu queria trazer 3 postagens. Uma da revista Modo de Usar. É uma revista que trabalha com bastante... divulga poesia contemporânea, escreve sobre poesia... e não só contemporânea, mas, enfim, tem um trabalho também sobre a memória muito forte. E é uma revista muito atuante. Mas eu peguei esse recorte, especificamente, por algumas questões. Por exemplo, eu não vou ler com vocês, mas na minha leitura já vai estar pontuado algumas questões que eu fui marcando. Então, tomando como um ponto de partida de que todo conhecimento é um produto histórico e que o ato de saber se situa no tempo, recortando um passado e projetando um futuro, Horror vai falar disso, vemos o modo como esse movimento se opera na postagem da revista Modo de Usar. Logo no primeiro parágrafo, é possível perceber a construção de uma narrativa que afirma a ausência das mulheres. Ela fala, as mulheres estiveram quase completamente ausentes da escrita, da poesia e literatura brasileiras oficiais e registradas. Logo no primeiro parágrafo, é possível perceber a construção dessa narrativa, que afirma essa ausência no campo literário. Depois estabelece-se um marco, que é a poeta Francisca Júlia.
E, em seguida, projeta-se um futuro onde todo o modernismo é colocado sob suspeita. Lá no final, onde ele vai dizer, do lado de cá do modernismo, colocamos toda a poesia da época sob suspeita. Ao mesmo tempo, vemos a construção de um objeto que se coloca estabilizado, pois não se precisa falar dele com mais de uma frase. A literatura e a poesia brasileiras oficiais e registradas. Essa construção do outro das poetas brasileiras é retomada no final do último parágrafo sobre a expressão contemporâneos, machos e famosos, instalando desde já uma assimetria não entre mulheres e homens, mas entre mulheres e machos, essa espécie famosa de escritor, o que joga com todo o trabalho da Dantielli, como, por exemplo, você reverte, você fala que a mulher, no caso, seria o ser humano, e joga o homem no lugar do macho, do bicho, né? Seguindo o fio do dizer, vemos uma série de manobras enunciativas que constroem um cenário. A afirmação da ausência da escritura, ou seja, não é que haja ausência, mas é que não é oficial. Então, temos aí uma escritora de gaveta, aquela que não tem coragem de publicar. Em um segundo momento, um acontecimento é localizado, seria Francisca Júlia. Mas, ao mesmo tempo, eu me pergunto, é possível localizar um acontecimento? Como fazer borda entre o antes e o depois? Provavelmente, se olharmos para outros textos, teríamos acesso a um ponto no tempo e a um outro nome próprio para o acontecimento. Mas o que o nome Francisca Júlia revela não é um ponto na história, mas o escândalo da sua escrita. Ou seja, não se trata de uma ou outra moralista árcade a ser reconhecida como a primeira escritora. Assim, há escritoras e escritoras femininas, e essa divisão se opera pela escrita. É também pela escrita que, no segundo parágrafo, de novo, retomo, toda poesia modernista é colocada sob suspeita. A poesia dos contemporâneos machos e famosos, de Francisca Júlia. E a poesia parnasiana das antologias. E de que língua estamos falando, eu me pergunto? De uma língua refinada, de um coisismo marcado em itálico, como coisa vinda de outro lugar, de uma escrita sofisticada, de um coisismo, da poesia parnasiana das antologias. Ou seja, queria olhar para esse marcado, não aquilo que estava no explicitamente marcado, mas aquilo que não está e que coloca o leitor em posição de ter esse conhecimento já dito sobre aquilo que está. Expressões que produzem uma tensão também entre uma língua arredia a classificações, porque o que seria um coisismo sofisticado, né, mais concreto? Uma língua arredia a classificações que funciona sobre o signo do negativo, do absurdo e da metáfora, frente à necessidade lógica de categorizá-la, de administrá-la, de colocá-las em escolas poéticas, em palavras-conceito, em adjetivos que preenchem de sentido aquilo que é sempre já equívoco. Assim, o que se apresenta diante dos olhos é uma obra que reclama sentidos e sobre a qual camadas de leitura se sedimentam. Temos no cenário atual uma intensa demanda de camadas identitárias. A camada da raça, da etnia, do gênero, da sexualidade, dentre outras, que direcionam sentidos, engendram circulações e disputam um espaço não só nas prateleiras da livraria, mas no contar da história, porque o que a gente tem aí é uma intervenção, uma busca de intervenção na história. Por outro lado, uma questão incômoda se coloca. Se a escrita deve ficar determinada pelo jogo equívoco das identidades, qual é o lugar da obra? Porque depois dessa postagem tem uma longa lista, ele faz uma espécie, o crítico faz uma espécie de antologia, com cerca de 40 nomes. Todos os nomes são de mulheres. E aí eu fico me perguntando isso, né? Escreve-se como mulher porque se nasce mulher? É uma questão incômoda. E agora eu passo para o próximo, que é a poesia mulher. É uma matéria da revista Cult. É interessante perceber também como esse tema tem ganhado espaço em lugares que não necessariamente se autoproclamam feministas, mas a revista Cult, em todas as matérias ultimamente, tem falado sobre arte feminina, sobre escrita feminina, literatura negra feminina. E aí, nesse caso, ela diz assim, poesia mulher tem a ver, como disse anteriormente, com a experiência pensada como imagem. Né? Como imagem sensível, que produz experiência que altera o nosso estado, sempre em alerta de estar na defensiva, de estar no ataque, de estar sempre em guarda. E quando eu penso em uma poesia mulher, aposto no conflito com a equação do projeto moderno ocidental. E aí, eu penso assim, como se constitui um imaginário de língua? Ou melhor, uma língua que é puro imaginário.
Poderíamos nos perguntar por uma língua que, além de imagens, comporte a dimensão do real, do impossível e do simbólico, do significante. Nesse recorte, a gente só vê, no resto da matéria também, você não vê uma menção diretamente a esse registro do simbólico e do real. Fica esse jogo de imagens. Retomando a posição... Ok, obrigada. Eu estava controlando, agora mas eu vou dar uma pulada. É interessante quando você retoma essas questões das relações entre real, simbólico e imaginário, a gente volta à velha maneira de classificar as línguas. Então, você tem, o Péchet vai retomar isso na língua inatingível, o feminino da língua materna, da oralidade, em contraponto ao masculino da língua ideal. A figura do pai, do falo, da ordem, o direito, a razão, em conjunção e desconjunção com a figura da mãe, a matriz, o fluxo, a vida. Assim, Péchet nos coloca uma questão. O retorno de tais fantasias não sintomatizaria o ponto dificilmente confessável em que o mistério da sexualidade surge em meio às problemáticas da ciência linguística? Péchet fala de uma divisão entre línguas. E eu penso, como a gente está numa divisão sexual linguística no interior de uma mesma língua, né? Uma língua que é outra também. Frases como a poesia é a manifestação feminina da língua, já a ciência é a voz do homem, não soam estranhas. Como a minha posição também, né? Como o mistério da sexualidade não cessa de não se escrever na língua, pois é da ordem do real, portanto do impossível, o que temos aí é a imaginarização de uma diferença que não cessa de inflacionar de sentido aquilo que, no final das contas, se apresenta como pura diferença. Mas falamos, e como falamos disso? Mas levar em conta, não se trata de essa impossibilidade de uma surdez a esse real. Ao contrário, são justamente essas falas que interessam no sentido de que fazem borda, delimitam, selecionam, excluem, retomam-se umas às outras, são e produzem efeitos, materializando o modo como a língua costura essa diferença. E aí eu começo a perceber também que ele vai dizer a poesia mulher é apresentada como uma experiência que altera o nosso estado, o nosso quem. Fala-se do estado de quem? De homens, de mulheres, de quem lê, de quem escreve ou dos dois. Escrever é feminizar-se? E ser afetado por essa escrita também é feminizar-se? Assim a escrita se coloca como contraponto a um estado de alerta. Fala-se de uma escrita que entra em conflito com a racionalidade. O modo como o texto costura os limites dessa escrita vai dando sentido a uma diferença que se apresenta como localizável não na escrita, pois não há até aqui algo que fale da dimensão simbólica, mas essa diferença vai ganhando contornos pelos seus efeitos. E aí eu queria passar brevemente para esse lugar, que é, de novo, a revista Cult, mas que circulou em outros espaços, que é sobre Herta Miller, uma escritora romena. E aí eu vou pensar o seguinte, que o dizer sobre Miller e sobre a marca feminina surge em contraponto, porque ele vai dizer o seguinte, que Miller retoma o intelectual engajado, mas em nota mais baixa, sem espetacularização. Sua marca, por assim dizer, feminina, entre aspas, traz a escrita do corpo para o centro da cena literária, que se faz para ela contra autoridades patriarcais, do pai, do Estado, violentos. E aí eu fico pensando que o dizer sobre Miller e sobre a marca feminina surge em contraponto a Camus e Sartre, nomes próprios que funcionam como marca masculina. Miller é descrita, assim como Camus e Sartre, como um intelectual engajado. Mas o que se apresenta como diferença nesse fazer político-literário é a escrita em nota mais baixa. Assim, o que faz a marca não é o político, mas o modo de textualizar o político. Um texto em outro tom e que não é só feito com o corpo, mas que coloca o corpo no centro. Essa maneira de dizer de um feminino que é inseparável do corpo introduz ao mesmo tempo a noção de um masculino despossuído de corpo. Estaríamos diante da velha distinção natureza e cultura, da distinção platônica. O que chama atenção para além do binarismo estanque de uma divisão é que se no texto feminino ele aparece como marcado, o masculino também. É uma diferença desse texto, que geralmente aparece não dito, aparece neutro. E esse movimento de um falar do outro retira de uma posição absoluta que paira sobre o texto, como se fosse evidente, como se todo mundo soubesse. Não, ele é nomeado. Eu termino pensando que, mais que uma resposta apaziguadora sobre o que seria essa espécie de escrita feminina, me parece que a diferença sexual é justamente aquilo que coloca problemas para a nossa própria concepção de escrita. Uma diferença que insiste justamente porque sempre se furta a formalização, ao mesmo tempo em que sempre retorna. Sendo assim, agora não é nunca, e talvez nem seja, o momento da definição positiva sobre o que é essa escrita outra.
Mas acredito que seja justamente pela lógica do negativo, daquilo que Saussure nos colocou a partir da noção de valor, que chegamos a um jogo de relações entre um e o outro dessa escrita. E nesse jogo de não é, algo se firma como positividade, enfim, como possibilidade de um outro mundo, como uma espécie de promessa de revolução. Péchet nos fala que é preciso... Por que promessa de revolução? Essa coisa da relação com a transgressão, anteprojeto moderno ocidental, pensar uma outra história, colocar essa escrita do corpo como uma escrita que, enfim, antagoniza com uma escrita masculina. Péchet nos fala que é preciso questionar a origem dos discursos revolucionários, sua constituição histórica, a relação com o inexistente, os fantasmas que os rondam, e assim afastar-se da ideia de que eles funcionam como um germe reprimido, independente de toda dominação ideológica. Tal concepção nos conduz a pensar no estatuto desses discursos sobre o feminino, o modo como eles se instalam em determinadas leituras que colocam obras e autoras como subversivas, instalando, por sua vez, seus fantasmas. O cânone, a lei, o pai. É preciso matar o pai para começar a escrever. Esquecendo-se que talvez sejam esses mesmos fantasmas que possibilitam a própria existência dessa leitura que é posta como transgressão. E aí, neste ponto, é preciso frisar, estamos falando de uma escrita, mas também e sobretudo de um gesto de leitura, especialmente da inseparabilidade entre as duas, pois quem diz de um feminino subversivo não é a obra, que, segundo Barthes, é um objeto indomável. Ela é, se quiser, sentido suspenso, citação dele. Ela se oferece com efeito ao leitor como um sistema significante declarado, mas se furta a ele como objeto significado. Cabe ao crítico, afirma Barthes, lidar com essa espécie de decepção, de desapreensão, que explica justamente o poder que uma obra tem de fazer perguntas ao mundo sem nunca respondê-las. Cabe ao crítico, digo eu, dormir com esse barulho. Obrigada. Bom, agora a gente vai abrir para perguntas. Alguma pergunta? Ai, gente, vamos Tem alguma... tá todo mundo já cansado. Oi, gente, tudo bem? A minha pergunta é para você, eu não lembro o seu nome. Karine. Eu, no segundo ano da graduação, fiz um vídeo experimental que abordava a questão das prostitutas na minha cidade. O vídeo se chamava Puta, e no final eu fechava com um trecho de um documentário da Gabriela Leite, pouco antes dela falecer, que ela falava que a gente tinha que agarrar as palavras pelo chifre. Se a gente não tivesse um posicionamento identitário, a gente não mudava nada. E foi engraçado porque, no processo de escrita do roteiro, eu procurei as prostitutas, que na minha cidade chamam uma rotatória, que é na entrada que ficam, e colhi depoimentos dela, convidei elas para poder irem no espaço na universidade, e elas se sentiam muito acanhadas, não quiseram ir, não quiseram ter o discurso identificado, e elas diziam até que tinham vergonha de ir no supermercado na cidade, porque as pessoas apontavam o dedo, olhavam, e elas falavam que sofriam, inclusive, maior acusação pelos próprios clientes na luz do dia que à noite procuravam elas. E aí eu fiquei assim com esse momento de, poxa, uma vergonha, e aí eu falei, não, a gente precisa conversar sobre isso. E aí eu queria ver no seu trabalho o que motivou a própria Gabriela Leite eu conheço um pouco, mas, por exemplo, a Lola Bevenuti, a Mara Moira, ou outras que você entrou em contato, qual que é o ponto motivacional que faz com que elas rompam essa vergonha, rompam essa instância acuada e falam, não, agora eu preciso falar, não sei, às vezes, na história delas, algum ponto específico, algum circunstância que levam elas a romper esse silêncio e falar, não, agora eu preciso falar disso e eu vou me posicionar. Se você sabe alguma coisa assim.
O que eu sei é pela literatura. Então, assim, como eu falei, não tenho contato com as pessoas, mas pela literatura. E até lembrei do trabalho da Mirielle, que também está trabalhando com as prostitutas aqui em Campinas, e as prostitutas mesmo são acanhadas a falar. Então, realmente, trazer visibilidade a essas literaturas, eu acho que é muito importante por causa disso mesmo, por causa dessa vergonha, desse silêncio, que é, mesmo rompido hoje, ainda muito forte. Da Lola, ela fala que é uma questão de descoberta de sexualidade. Ela foi colocando como se conhecer como mulher foi necessário para ela passar pela prostituição, como se a questão dela ser mulher e explorar a sexualidade dela foi necessária a questão da prostituição, e que um dia, como todo mundo já sabia, que surgiu uma reportagem que soltou que ela era prostituta mesmo, e os pais já estavam começando, todo mundo já estava sabendo na cidade, ela resolveu assumir isso e escrever no blog e não se esconder mais. A Bruna também tem uma posição bastante assim, parecida da... No começo, ela foi começando a escrever no blog para uma coisa meio diário, só que aquilo também foi ultrapassando esse limite e foi se tornando a questão da importância pública. Então, no começo, ela não tinha a noção da repercussão, e depois ela também começou a ser muito explorada na mídia e começou a se trabalhar com isso. A Mara Moura, no escrito, ela fala que a questão de também trazer visibilidade à questão da travesti e da prostituição com isso. Então, ela foi colocando na escrita dela essa necessidade de falar sobre a relação da travesti com a prostituição. Bem, é o que eu sei pelas literaturas delas. Boa noite. Primeiro eu quero dizer que foi uma mesa muito linda e é uma mesa, né, acho que eu estou aqui pensando em vários pontos, acho que os trabalhos ao mesmo tempo se encontram, né, em um lugar muito bom, muito produtivo, que é a questão, para mim está ressoando muito a questão de limites, né? Então, quando a gente pensa a própria temática da mesa, discurso, literatura, mulheres, né? Então, pensar a literatura como um espaço em que os limites estão sendo sempre tocados, né? Essa própria questão de ser mulher, da feminilidade, do gênero, também o tempo todo tocando limites. O discurso, né, tal como a gente trabalha e a gente vê, também sempre buscando essa questão dos limites. Então, os trabalhos todos falaram muito em transgressão, em embates, em confrontos, mas em derivas também, né, que é uma coisa também linda. Então, na verdade, assim, são questões que estão aqui, para mim, se colocando, não são questões, né, são pontos todos que estão se colocando, e eu queria devolver um pouquinho para vocês esses efeitos, para que vocês pudessem, talvez, falar um pouquinho mais de como foi mesmo em cada trabalho essa questão dos limites, que, pelo menos para mim, ficou muito forte em todos eles, né? Quer dizer, são limites em movimento, tem uma questão de movimento muito bonita em todos os trabalhos que vocês trouxeram. Então, é um pouco isso, só assim, né? Eu acho que devolver a palavra para vocês, agradecendo, porque a mesa está ressoando realmente de uma forma muito forte. Obrigada. Eu vou falar rápido, então. A gente vai trocando uma bola, né? Mas eu queria agradecer, Suzy, sempre na interlocução, né, de uma maneira, enfim, incrível. Mas, para mim, esses limites, eu vou responder de uma maneira bem breve. Esse limite se coloca no seguinte ponto. O que em determinado ponto de uma língua fala de outro jeito? Essa questão, para mim, que se coloca. Porque como localizar aquilo que, ao mesmo tempo... O que em determinada língua fala de outro jeito? No meu caso, pensando como essa escrita feminina, essa marca feminina, esse traço é dito de várias maneiras em vários lugares. Mas é uma questão que toca a língua. E aí é isso. O que essa língua... Qual é o ponto em que ela pende para a lógica do masculino ou para o absurdo do feminino? Eu vou passar aqui para...
Tá. Bom, agradecer a Suzy, né? Para mim, foi o desafio de escutar a literatura. Primeiro, eu fui tocada pela literatura sem querer. Eu estava no discurso militante, então a negação do corpo sexualizado da mulher negra, daquele corpo tratado como desumanizado, apesar de o tempo todo clamando por outros sentidos, né, mas resistindo a esse, sempre como contra. E aí, escutar a literatura me fez questionar os sentidos da resistência, né? E aí questionar o que pode ser o político nesses discursos de resistência, né? E como o poético tem uma potencialidade. Porque eu me deparei contra a rigidez dos estereótipos, um corpo fluido. Né? Então, ao mesmo tempo que você tem um discurso identitário afirmando esse sujeito, mulher negra, que carrega no corpo a marca, né? Como diz o movimento feminista negro, você tem uma poesia de uma... que, para mim, é uma das grandes poetas contemporâneas, né, Lívia Natália, que, dizendo do corpo, diz sobre a escritura, diz sobre um imaginário que é afrodiaspórico, mas que é muito mais do que isso, é muito mais plural, que escapa o tempo todo. Então, para mim, é um pouco isso. E é um desafio, né, porque olhar uma materialidade como essa, depois de tanto discurso político. Vocês têm aí? Eu também agradeço a Suzy as palavras super delicadas. Bom, essa questão do limite, pensando assim, né, justamente nessas perspectivas mais marginais, que justamente a própria ideia de escrita feminina vai se colocando com isso. Então, toda a ideia de limite a gente pensa, acho que, num atravessamento. Só que, efetivamente, não tem um atravessamento. Tem, eu acho que um ficar no meio, né? Criar uma síntese, uma fusão, uma mistura. Porque, se tiver o atravessamento, esse próprio caráter marginal, de uma certa forma, se desfaz, né? Se dissolve. E eu, pegando assim, essa autora sobre a qual eu falei um pouquinho aqui hoje, a Carolina de Jesus, hoje não dá para dizer que a Carolina de Jesus é uma autora esquecida. Quer dizer, tem uma fortuna crítica, já efetivamente, sobre a obra, sobre a literatura da Carolina de Jesus. Ela é nome de biblioteca, né? Ela é nome de política pública. Então, efetivamente, não é uma autora hoje, o reconhecimento dela, que está inteiramente no campo da marginalidade. Mas é um pouco também... Então, ela já tem uma quebra disso, mas um pouco de tentar, então, reconstituir esse espaço híbrido, esse espaço mestiço, e que eu acho que ela fez, né, o que ela desenhou por meio da escritura dela. Então, eu acho que é isso. Então, é um limite que nunca se atravessa, mas que e que se surgiu como uma escritora best-seller, né? Então, são limites que nunca se atravessam. Talvez tenha a ilusão do atravessamento, mas que realmente eu não sei se é possível de acontecer esse atravessamento de limite. A Suzy, também agradeço. A palavra acho que foi muito bonita, porque eu acho que a questão da prostituição sempre está nesse limiar mesmo, tanto entre o público e o privado, essa questão da confissão, de se dizer de si, o silêncio total. E, para mim, foi bem desafiante, porque eu trabalhei no século XIX, então eu estava muito no discurso da dominância, naquilo que falava na opressão, digamos assim. Então, passar de uma coisa muito radicalmente para outra foi desafiante, porque eu também não podia esquecer da AD, de deixar de pensar na contradição, mas também não podia ser muito... não tinha aquele olhar tão... que o século XIX distanciado te coloca. Quando você vai no século XX, XXI, muitas das autoras estão vivas, estão atuantes, e como lidar com isso também, a questão da autoria atormentando a todo momento.
Então, esse limite, assim, foi uma fronteira que eu tive que atravessar. E eu cheguei para a Tiara, será que eu devo voltar e falar da minha dissertação? A Tiara falou assim, não, me fala outra coisa, vamos sair da dissertação. Então, acho que também teve essa fronteira que eu tive que romper. Então, achei muito bonita a palavra. Pessoal, perguntas? Acho que já está todo mundo meio cansado, né? Já está. Móvel. Então, eu queria agradecer... Ninguém, né? Pronto. Aquela pronto. Eu queria... Pessoal, antes da Tiara encerrar a mesa, só fazer uns lembretes. Amanhã a gente começa às 10, o credenciamento começa às 9. Às 10 horas a gente vai ter a mesa da Mônica, do Lauro, da Lucília Maria Abraão, da Maria Virgínia. E à tarde nós teremos, às 1h30, uma sessão de pôsteres, que está bem legal, prestigiem. E às 3h30 nós teremos a última mesa, que vai ser com a Águeda, a Ilka, de Oliveira Mota, o Samuel e a Gabriela. E depois, no fim da tarde, a gente vai ter uma performance do Tapete Manifesto, do coletivo Gruta. E vai estar bem legal, então prestigiem não só as mesas, a sessão de pôster também, e também a intervenção artística que a gente vai fazer. Eu queria agradecer vocês imensamente, agradecer por essa mesa, que além de ter trabalhos incríveis, é uma mesa de muito afeto. Todas aqui são mulheres que eu admiro muito. Queria lembrar também de algumas mulheres que não estão aqui, que fizeram parte do nosso grupo desde o começo, que Glória, França, Luana e Valéria. Se eu estiver esquecendo de alguém, me perdoe, que eu já estou com a cabeça. Tem a Mônica Oliveira. Mas, enfim, se eu estiver esquecendo de alguém nessa transmissão online, me perdoe. Mônica Cruvinel. Isso. São mulheres incríveis, fortes, que têm trabalhos marcantes e que não estão aqui por impossibilidades. Valquíria Lima. Mas Valquíria Lima vai dar minicurso, um minicurso que bombou, que é o Mulheres na Mídia. E aquele aumento... Mas, enfim, mulheres que fizeram parte mesmo desse grupo e que não estão aqui por uma questão geográfica, profissional, pessoal, enfim, por uma questão que não deu. Mas que são, assim, na medula óssea. A Glória está online. Está online. Mas não fez nenhuma pergunta. Já estou com raiva. Foi? Tá bom, um beijo. Então é isso, gente. Amanhã venham, compartilhem o meme da Priscila. Partiu jornada, né? E venham amanhã que vai ter mesa de trabalho, sexualidade, né? Vai ter outra... E vamos comemorar. É isso aí, se eu aguentar. Tchau.